Olá, meus amigos, já estamos de volta com o seu podcast Conversa à Direita, para que você tenha um assunto edificante. E olha, hoje nós vamos falar de muita coisa edificante. Vou até poupar aqui a abertura, porque o nosso convidado é uma pessoa muito especial. Ele é PhD em linguística, tem um trabalho maravilhoso, não só em Manaus, mas em todo o estado do Amazonas, e agora com o advento da internet, sua mensagem vai para o mundo todo. E, claro, lidera um grande ministério, a Nova Igreja Batista, aqui no estado do Amazonas, especificamente Manaus. Tem uma história muito bonita que vão ser precisos 10 podcasts para que nós possamos conhecer melhor. Eu estou falando do professor, do escritor e do pastor Davi Hatcher, que, claro, né, tem um papel muito significativo na sociedade aqui no estado do Amazonas, dentre outros projetos que ele tem aqui na nossa capital, que eu gostaria, inclusive, dessa abertura de colocar para vocês a Oficina do Casamento, o Sonho de Natal, que reúne milhares de pessoas todos os anos e que já se transformou calendário aqui da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Seja bem-vindo no Conversa Direita com Raif Matos, também o nosso vereador, pastor Davi Hatcher. Muito obrigado, Jacques. Prazer estar aqui, conhecendo aqui esse estúdio, esse lugar maravilhoso. Que bom. Raif. Privilégio enorme, feliz, muito feliz mesmo, ter a honra, o privilégio de ter o pastor Davi, né, um homem que eu sigo como exemplo aqui em Manaus, congrego, faço parte, enfim, recebo muitos ensinamentos do pastor Davi e ter aqui no nosso podcast realmente é uma grande satisfação, me alegra demais. Que bom, hein? Vamos falar de família, vamos falar de jovens, adolescentes, o mundo atual. Vamos falar de comunicação, de internet, de celular. Vamos falar de casamento, pastor Davi Hatcher. Vamos falar de todos esses assuntos que são relacionados à família e que é pauta também do vereador Raif Matos, que tem realizado esse trabalho aqui na Câmara Municipal de Manaus. Por favor, vamos iniciar aí o podcast. Pastor Davi, em tempos de tantas influências externas, o que realmente sustenta uma família sólida, equilibrada, capaz de resistir a essas pressões que tanto sofremos no mundo de hoje, moderno, né, cheio de influências, né, de rede social, de tecnologia, enfim, então conta pra gente. É difícil, né? Deus fala, inclusive, que no final dos tempos, e eu acho que é uma das marcas, é que seria difícil segurar a família. O amor de quase todos esfriaria, haveria uma rebeldia muito grande de filhos contra pais e muita independência e se perderia aquele elo, a conjuntura, né, da família que é tão importante. Então, realmente, hoje as coisas se tornam difíceis por muitos motivos. Mudou o nosso conceito do que é uma família, né? A família tradicional era um homem que casava com uma mulher, iam ter filhos, geralmente de 5 a 8 filhos. Em geral, as famílias começaram em áreas rurais, onde todo mundo trabalhava junto. A minha mãe era filha de fazendeiro, eram 3 irmãs e um irmãozinho já nasceu muito depois, e elas que levavam os arados com os bois. Meu pai também, filho de fazendeiro nessa área de leiteiro, né, gado leiteiro. Então, desde pequeno, trabalhou a terra, sabia o que era plantar. Ele tinha muitas histórias na minha infância. Com 9, 10 anos, ele já plantava, depois ia para a aula, voltava. Era uma atividade da família. Isso era bom, porque trazia muito tempo para o pai e para a mãe influenciar os filhos. Ou seja, ali... Trabalho mecânico, manual, né? Trabalho, eles estão ensinando o mecânico, todos eles. Inclusive, tem um livro chamado A Maior Geração.
a maior geração, que foi a geração americana, né, que meus pais são americanos, eram americanos, agora são, né, porque não se morre, só se transita. E foram o pessoal que foi para a Segunda Guerra. E não tinha bom para eles, não. Por quê? Porque eles eram inteligentíssimos, porque tinham sido criados com os pais, com as mães, que ensinavam a fazer, a ser flexível, a consertar as coisas. Meu avô era dessa forma, ensinava os filhos dele, tinha que brigar, brigava, disciplinava lá na hora. E não era aquela questão do filho passar o dia na ausência dos pais, depois no final da noite, talvez, né, o pai conversar. Era uma interação constante. E isso mudou muito. Depois da Segunda Guerra Mundial, a família foi trabalhar. As mulheres, né, durante a Segunda Guerra Mundial, descobriram que o mercado de trabalho para as mulheres era uma oportunidade muito grande. Hoje, inclusive, um dos dilemas que nós estamos tendo com jovens, a frustração, e inclusive que tem levado a jovens tirarem as suas vidas, é porque eles não veem mais esperança. O jovem rapaz, ele diz assim, não existe mais motivo de eu existir. Uau. E tem pesquisas que estão mostrando isso no primeiro mundo. Não tem mais motivo de eu existir. Por quê? Porque, em parte, com a Segunda Guerra, então, as mulheres foram para o mercado e hoje, 50% dos empregos são tomados por mulheres. Então, hoje, aquilo que, né, o feminismo queria aconteceu realmente, mas aconteceu uma outra coisa. Um emprego que não era valorizado, e eu acho que isso é uma pena, era o de ser mãe, né? E isso é um emprego tão importante quanto ganhar uns trocados numa fábrica, né? Aliás, mais importante, porque, inclusive, a palavra de Deus diz, Raif, que eu vou dar no ditado popular, na Bíblia dá um pouco diferente, a mão que balança o berço controla o mundo. E o apóstolo Paulo fala que a mãe que gerencia, cria os seus filhos com amor e disciplina, e dessa forma, sempre envolvido na vida deles, vai controlar o mundo. Vai fazer dos filhos pessoas muito, muito contribuintes da sociedade, vai fazer cabeças e não rabos, e isso se perdeu. Quando todas as mães foram trabalhar, e hoje grande parte das mães trabalham, está tendo uma pequena reversão entre os extremos conservadores, está havendo um pouquinho de mudança, porque estão vendo que perderam. Até no feminismo, estão mudando alguns conceitos, porque descobriram que se você não tiver família, não tem nem para quem você vender seu feminismo. Porque a família, hoje, né, aquela família que era de 5, 6 filhos, hoje está em um filho e meio, né, a média. Então, isso se tornou difícil. Primeiro, esse conceito que mudou, e as mães foram trabalhar, e os filhos ficaram, então, na dependência da escola, da creche, ou, em muitos casos no mundo inteiro, ficaram a sós. Menino criando menino. Eu vi um caso aqui, alguns anos atrás, de uma criança que uma vizinha levava para a igreja, e aí nós começamos né, surgiram algumas coisas, nós fomos investigar. O garoto de 8 anos era responsável para fazer a comida e cuidar dos filhos o dia inteiro, até a chegada da mãe, quando ela voltava da fábrica. O pai tinha abandonado, né, a família, e ela, então, era pai e mãe, sustentava, e o filho apanhava, porque às vezes ele, né, criança é criança, né? Essa responsabilidade não foi feita para colocar o nome da criança, e às vezes ele deixava acabar o gás, aí não tinha comida, e assim, era uma injustiça para aquele garoto e uma exigência terrível. Então, nós temos essa questão de que a cultura mudou, as mulheres, inclusive, eu tenho uma bronca muito grande com alguma sociedade, e o Brasil é uma dessas, né? Eu estudo muita sociedade. E o Brasil, na verdade, foi infeliz
ela se tornar uma sociedade onde 60% das crianças elas vão ser criadas só com a mãe, ou com a avó, às vezes com uma tia, às vezes nem com a mãe. E às vezes aquela criança... Aqui na região norte não é maior. Sim, não, aqui é horrível, horrível. E toda a região norte tem esse problema, e por causa disso, muito abuso, inclusive abuso sexual, de meninos e meninas, né? Porque não tem, na verdade, ninguém se importando realmente com elas. Aí, a segunda, as pessoas que têm mais possibilidades financeiras, enviam para uma creche, né? Desde cedo, e para a escola. Só tem um problema. Na escola, por melhor que seja a escola, ninguém é interessado naquele garoto, naquela menina, como o pai e a mãe, né? Então, ali, eu falei isso uma vez num debate aqui, e me encrencou depois, as pessoas ficaram chateadas. Protestaram? Protestaram, mas eu tenho o direito de fazer isso porque eu trabalho na educação há muitos anos. Nós fomos diretores de colégio, a nossa família teve um colégio durante 40 anos. E os dados estão aí para comprovar, né? Sim, 50 anos, e eu entendo o mundo de educação. E por isso que eu fiz da igreja uma escola, porque eu entendo a importância da educação. Mas o que aconteceu, eu digo, professores, me desculpe essa palavra, mas a maioria dos professores estão ensinando porque não existe outra opção. Poucos ensinam pelo amor à criança, de querer transformar a criança. Então, ali, às vezes, porque não tem outro emprego, aí, como dizia o ditado popular, né, na minha adolescência, quem não sabe fazer direito, ensina. Né? O cara que não joga bem vai ser técnico. E, na verdade, isso não é totalmente verdade, mas existe por trás dessa fumaça uma verdade, que às vezes são pessoas que o interesse principal é a subsistência, o dinheiro de poder. Então, não há aquele amor realmente pela criança. Então, eu acho que as crianças ficaram mal servidas. Inclusive, só uma estatística, Raif, que eu acho importante. O fator número 1 de uma criança ser educada de uma forma que ela vai ter sucesso aos 30 anos, tem vários estudos longitudinais onde a criança foi analisada, né, foi pesquisada ali bem jovem, no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e depois, 30 anos depois, e se encontrou algumas coisas muito, muito interessantes. Fator número 1 do sucesso não é a escola que ela estudou, se foi pública ou privada. Né? E segundo, não foi a categoria da escola, se era de elite ou se era mais basicona. O fator número 1 do sucesso, não somente na parte acadêmica, mas na vida a longo prazo, é a integração dos pais, a participação processo, né? No processo educativo. Aquele pai, aquela mãe que, quando o menino chega, diz assim, tem tarefa? Deixa eu olhar a sua tarefa. Vamos fazer, e faz junto, e vê. Não, filho, e quando tiver uma dificuldade, é o reforço. E o reforço, eu sei que eu tenho muitos amigos que fazem reforço. Tem umas escolas que passam tanta tarefa para as crianças que acaba que sai de manhã estudar a manhã toda e de tarde ainda tem que fazer o reforço. E acaba que a criança não tem nem tempo de raciocinar, de pensar. Passa o dia todo fazendo tarefa por fazer. Né? Eu vou fazer uma crítica aos educadores. Uma criança que passa 4 horas e meia, 5 horas numa escola, ela não deve levar tarefa para casa. Se tiver tarefa, deve ser leitura. O que falta nas escolas é leitura. Porque com leitura eu tenho uma história muito, muito interessante. Eu tenho uma irmã que ela era meio louca. E foi criada aqui no Amazonas, era professora, e aí casou com um filósofo americano. Mas ele era filósofo, mas não era muito trabalhador. Então, eles tinham muitas dificuldades financeiras, só viviam
trocando de casa, mudando até de estado. E a família sabia por quê. É que um dia a conta vence, e quando a conta vence, você tem duas opções. Né? Você se emprega ou você foge para outro estado e começa de novo. Mas ela decidiu, tiveram cinco filhos, e ela decidiu que mesmo com essa dificuldade financeira, que ela ia educar os filhos. Com 3 anos, todos os filhos dela aprenderam a ler. Eu cheguei uma vez na casa dela e o filho de 8 anos estava lendo um livro grosso. Eu digo, rapaz, que livro você está lendo? Ele disse, Paz e Guerra, acho que é Tolstói, né? aquele escritor russo. Outra vez eu cheguei, estavam a menininha de 6 anos estava lendo As Crônicas de Nárnia. Uau! Outra vez eu cheguei, o outro estava lendo O Inferno de Dante. Né? Então, aí assim, então eles eram criticados, e assim, até com certa razão, assim, mas ela levava eles na biblioteca pública. Ela era meio montessoriana, estudava o que dava vontade naquele dia, mas estudavam. Ela sempre estava ali com eles, estudando. Consequência, quando o primeiro chegou ali na idade de mais ou menos 16 anos, ele não sabia, as pessoas diziam, que série você está? Ele não sabia, ele nunca tinha ido para aula. Ele era, na verdade, o famoso homeschool. Sim. Então, ele ficou aí, ele calhou, o pai deles, num emprego que ele conseguiu, mais ou menos abandonou ele na casa de um irmão que morava também lá no outro estado, e vieram fazer uma visita e ficaram um ano na casa dele. E ele, como ele era um educador também, né, nossa família é cheia de educadores. Né? Meus pais, anos foram, 3 dos irmãos. E ele disse, o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, ele tinha a igreja, ele também trabalhava numa igreja, e a igreja dele tinha hoje ele trabalha na França, inclusive. Eles tinham um ministério de apoio, de reforço para ajudar crianças menos financeiramente bem, né? Naqueles bairros mais pobres das cidades americanas, lá na cidade deles. Então, ajudava a fazer reforço. Todo mundo que era professor, na sexta, sábado, tiravam tempo, iam ajudar a ensinar matemática, as matérias. E eles faziam, tinham tipo como é que se diria? É uma prova para você receber o seu diploma de... Como é que é o nome? Tem teste, tipo um teste. Nivelamento, né? Nivelamento. Supletivo, né? Também o pessoal faz. É o antigo supletivo, né? Sim. E, então, aí o meu irmão, não, mas faz a prova. Não, mas eu tenho medo que eu vou... Faz a prova, amigo. Aí, quando ele foi fazer a prova, interessante, agora com 16 anos, foi fazer a prova, a pessoa que deu a prova para ele tinha muita raiva do pessoal de homeschooling, ele tinha uma rixa com eles, e ele disse, olha, tu vai ver que esses testes são difíceis, são muito difíceis. Então, não fica triste se tu reprovar, não. Assim mesmo. Aí ele deram o primeiro teste, você tinha 2 horas, ele entregou com 25 minutos. Uau! Aí o professor, o agente lá falou assim, eu falei, não foi? Que é bem mais difícil. Ele disse, não achei muito difícil, não. Aí isso surpreendeu um pouco. O homem, em vez de dar logo o segundo teste, ele levou para dentro, corrigiu e voltou e disse, você falou que a sua mãe foi sua professora? E foi. Pois é, porque você acertou todos os quesitos. Gabaritou. Olha aí. 100%. Fez o outro. No final, ele foi tão bem sucedido que ele recebeu ofertas de bolsa de estudo para tudo que era universidade. Todo mundo queria o garoto. Olha só. Né? Então, e aí deu um up na autoestima dele. Ele descobriu de repente que ele era um gênio e não sabia. Né? Então, assim, isso aí é um caso, né, raro, mas o que a pesquisa diz é que pais precisam se envolver nos estudos das crianças. Né? Tem aquele caso aquele que foi no primeiro
na primeira temporada do Trump, o diretor de Housing, aquele médico, cirurgião famosíssimo, que foi quem separou aquelas Siameses. como é o nome dele? Vou já lembrar. De qualquer forma, ele, depois de 15 anos, ele descobriu que a mãe dele, que estava ali educando eles, não sabia ler. Uau. Inclusive, eu acho que fizeram até um filme. Fizeram um filme. Fizeram um Mãos filme. talentosas. Mãos talentosas. Mãos talentosas. E ali veio um pouquinho da mãe dele, e ele exigia, porque ela entendia que aquilo que ela não tinha tido oportunidade, ela queria dar para os filhos. E ela insistia na arte de ler. Eles aprenderam a ler muito novo, e quem lê se educa. A minha pergunta, por exemplo, para minha irmã, na época, porque a gente conversou várias vezes sobre isso, eu me preocupava um pouco, mesmo sendo educador. Eu dizia assim, mas como é que vão aprender matemática lendo? Como? Boa Como? pergunta. Não é uma boa pergunta? É. Como é que vão aprender geometria? Física. Sim, É. eu não sei como, mas todos eles, inclusive ele hoje é um dos grandes cientistas americanos. Uau. Agora, pastor, Ele Davi, aprendeu lendo. hoje, com a popularização desse aparelhinho aqui, ó, desse aparelho, e cada vez mais a presença escassa de jovens nas bibliotecas. sim. O que fazer? Tá. Esse Para é o resgatar essa Esse é o conexão, né? segundo, nós vamos talvez adiantar aqui algumas perguntas, mas o que a gente falar, a gente fala. O bate-papo né? está ótimo. O seguinte, eu falei que o primeiro grande problema da família é que mudou a cultura da família. Exato. As mulheres foram trabalhar, deixaram de ser só mãe, os pais continuaram trabalhando, e então as crianças ficaram um pouco ao léu. A segunda grande crise que se criou na família moderna foi a partir de 2010. Essa data, marque essa data, foi um divisor de águas. O advento das telas. Do celular junto com a internet. Antes tinha um celular, mas não tinha a internet. Não tinha tela. Quando juntou... Tinha a tela da televisão, aquela de tubo e tal, né? Enfim. Tinha o computador, mas era diferente de você poder ter na sua mão... O tempo todo. Todo a rolagem tempo, no dedo ali, né? Todo tempo. Isso é muito bom. Viu? Então, e foi 2010. E várias coisas aconteceram. O uso do celular, as crianças pegaram muito cedo, começaram, amaram, porque é uma coisa de recompensa imediata. Mas começou o problema de grande depressão, muita depressão. A depressão das crianças que nasceram, essa geração Z, a depressão dela está 3 vezes mais alta do que a geração anterior. Isolamento. Né? E por quê? Automutilação. Sim, tudo isso porque eles primeiro, tem várias coisas acontecendo. O celular, hoje, no primeiro mundo, estão tentando passar leis para o celular com a internet, o smartphone, só ser permitido para crianças com 16 anos para cima. 16 anos. Ontem mesmo, eu estava ali, naquele evento que nós assistimos e tinha criança lá com 2 anos, com a telinha. A mãe bota ali porque é o cala-boca, né? Uhum. É para de chorar. Babá eletrônica, a criança gosta. É mas a só que chupeta está emborrecendo. Antigamente dava chupeta para a criança parar, né? Era melhor. Era melhor do O que isso gibi. aqui. Porque descobriram que o celular, ele rouba o desenvolvimento do cérebro. O cérebro, com 5 anos, na verdade, quando a criança nasce, ela já tem o número de neurônios que ela vai ter o resto da vida. Com 5 anos, esses neurônios já cresceram e o cérebro já está em 90% do que ela vai ser o resto da vida. Mas só que esses neurônios estão soltos. É como se tivesse um monte de tijolos, mas ninguém construiu casa, né? Desconectados. Uhum. E cada atividade, desde quando a criança nasce, ela começa a conectar diferentes neurônios e cria as vias neurais, eu gosto de chamar de neurovias. Ele cria aquelas neurovias
por exemplo, eu explico porque às vezes as pessoas não entendem a importância disso. A criança, para correr, vai conectar neurônios que são ligados à visão, a outros neurônios ligados com cálculo, né? A outros neurônios que são ligados com percepção de nivelamentos e buracos e altos e baixas, com cálculos de velocidade. E esses neurônios todos, por exemplo, com neurônios de movimento muscular da perna e de braços, da respiração. E esses neurônios se juntam todos para fazer com que a criança possa correr. E elas vão se tornando mais e mais aptas, né? Por isso que a criança começa, no início, mal anda. Depois começa a correr e você vai aperfeiçoar, ainda leva umas quedas. Essas quedas são importantíssimas. O joelho ralado. Importantíssimo, porque as neurovias são formadas por experiência. 90%... E essa superproteção das mães, dos pais, não deixar cair, não deixar subir no pé de goiaba para caçar ali a goiaba. Mas né? o que aconteceu? O ralado ali naquele carrinho de rolimã. Né? Por que as crianças... Por que os pais ficaram com medo? Agora, violência, isso volta... né? Mas isso volta a 84. A partir de 84, no mundo inteiro, tudo que acontece no Japão, na Indonésia, Manacapuru, a China... Estados Unidos, Canadá, Ilhas do Caribe, na África, tudo que acontece na minha casa. Com as notícias 24 horas, 7 dias por semana, e você sabe, não tem notícia para tudo isso. Então, repete de hora em hora. Então, houve um estupro lá no Japão, alguém caiu lá de um prédio, alguém caiu, se afogou, né, passeando de caiaque. Isso vai passar... Na minha tela, na minha casa aqui em Manaus, vai passar o mal, todos os mal acontecidos do mundo inteiro, e vão passar de hora em hora, ou seja, eu chego a acreditar que o mundo simplesmente é um desastre e eu tento colocar meus filhos e a minha vida dentro de uma redoma, né? Dentro de uma bolha, e eu procuro proteger meus filhos o máximo que puder. E com isso, nós criamos uma geração do medo, em vez de uma geração exploradora. Exato. Porque a mente da criança, ela tem muitas coisas maravilhosas. Enquanto tem uma estratégia do inimigo aí desse medo todo. Sim, né? Ela está criando, enquanto ela está criando essas neurovias, e por isso que, olha, tira esse celular da mão da criança. Isso tá fazendo. Hoje, pela primeira vez, os cientistas estão entendendo, nós estamos com a geração mais burra. Literalmente, a cabeça está menor. Porque quando chega ali pelos 11, 12 anos, todos os neurônios que ficaram soltos, como nós falamos, os tijolos que não foram usados para criar neurovias, elas são podadas. Elas simplesmente são absorvidas e são destruídas, são tiradas, para concentrar energia naquelas que são usadas. Então, tudo que não se tornou neurovia, ela vai ser dispensada, vai ser jogado fora. Por isso é chamada a poda de neurônios. Eles vão ser lançados fora, e aí vem o capeamento, né, que é a mielina. A mielina, ela vem a um capeamento, eu gosto de comparar com o fio elétrico, né? Você tem o fio dentro que leva a corrente de cobre, de alumínio, mas aí você cobre ele com borracha, não é só para não pegar choque, não, mas para não haver perda de energia. Da condução da energia. Da condução. Exato. Para ela ter realmente para potencializar. Então, o neurônio acontece a mesma coisa. Ela é encapada com um tipo de gordura. E essa gordura começa bem maleável, depois ela vai endurecendo. Até os 20 anos, praticamente, ela já está bem durinha. Agora, isso acelera o processo do pensamento, né? A rapidez, porque agora ela se torna muito eficiente, ela é encapada. Porém, então, durante todas essas neurovias, elas estão sendo formadas por experiências. Então, o ideal é a criança cavar na terra, ver bichinho, ver o que esse bichinho faz quando ele se aproxima. Em vez de ter medo daquela borboleta,
é a criança tentar pegar a borboleta e ver que a borboleta não é tão boba assim. Lembrei do Azaf essa semana. Eu estava segurando uma barata essa semana. Meu Deus. A mãe dele viu. Ela tem pavor. Olha só. É um mundo de descobertas. É um mundo descoberto. E Exato. ou você tem descoberta ou você tem medo. Exato. E o que nós queremos descobrir, e por isso que inclusive, pais, quando vê a criança... Sim, se for uma cobra, você tem que... filho, larga, isso não é bom segurar isso aí, não. Vai machucar a cobra. Ou então não é venenosa, vai né? machucar a barata. Não é venenosa. E quando você vê uma criança brincando ali com as formigas, deixa brincar. Mas aí vão ferrar o menino. E daí? Isso é um aprendizado. Isso vai formar vias neurais. E a criança tem que saber, ela tem que formar reconhecer realmente perigos com essas experiências. Quando você tira a experiência, a sua criança fica muito mais, para usar um termo, burra. Burro, aquele leso que de a gente orelha fala, grande leso. e rabo. E vai ter consequências no futuro E dessa vai ter, pessoa. vai ter. E tem mais. Depois dos 20 anos, né, depois da poda, essa inteligência, ela simplesmente ele já está a estrutura. A estrutura, com 12 anos, a estrutura de toda a parte acadêmica, do que vão aprender, do emocional. Isso não é só também o acadêmico, é a parte de raciocínio, é a parte emocional. 12 anos, pastor Davi? 12 anos. Fechou. Por isso que eu digo, mãe, eu peço para todas as mães. Eu sei que eu estou Olha essa dica aí, mamãe, papai, pastor Davi, eu estou na contramão especialista em da sociedade. educação. Mas eu digo assim, e tem mais. A estrutura principal do hardware do seu computador chamado cérebro, que senta em cima dos seus ombros, a parte principal já é formada até 5 anos. 5. Então, os primeiros 5 anos são os anos essenciais. Mamãe, se você puder, eu sei que algumas não podem, fique com seus filhos até os 5 anos. Até os 5 anos. Fique com seus filhos até os 5 anos. E depois disso, volta para o mercado de trabalho. E, se puder, meio expediente. E você vai ver que o seu filho, quando o seu filho tiver 20, ele vai estar ganhando tanto dinheiro que você vai poder se aposentar. Olha só que dica Vai ser maravilhosa. destaque. Ó, deixa eu terminar Destaque. a história desastrosa da minha irmã. Sim. Que educou os filhos dela tudo na biblioteca, ensinando, Lendo. brincando, no quintal. Ciência, eles iam para o quintal procurar bicho, barata, né? E aí Gafanhoto, osga. Iam estudar isso na biblioteca, Sim. todos os detalhes da vida desse aí. Aí aquele bichinho, aquele inseto, se tornava uma maravilha, entendeu? E a curiosidade, por isso que... então, olha só, se tornou um cientista, um grande cientista. Né? O segundo, com 10 anos de idade, um amigo do pai dele tinha dado para ele um daqueles microcomputadores da primeira geração, da Radio Shack. Olha. Né? Que você ia fazer um desenho e você esperava 3 minutos para aquela linha traçar, de tão devagar. Mas ele arranjou um daqueles ali. E um dia ele chega em casa com aquele computador todo velho, que alguém deu porque já não prestava mais. E ele olhou, estranhou, ele disse, filho, o que você está vendo? Ele disse, não, eu estou vendo uns arquivos aqui da Departamento de Defesa. Olha só, pai, tem aqui uns desenhos dos aviões da aeronáutica. Filho, isso, você não pode. Ele, não pode? Eu estava vendo aqui, aí eu consegui entrar aqui. Se duvidar, estava na sala do Pentágono. Ele estava em arquivos do Pentágono. Meu Deus. Uau. Aí o pai dele desligou o celular e disse, filho, nunca faça isso. A FBI vai aparecer aqui na nossa porta. Mas, olha só, 10 anos. 10 anos. Por quê? Por causa dessa educação experiencial. Aí, com 13 anos, ele foi trabalhar. Alguém que convidou ele para trabalhar, ajudando ele, né? Uma empresa que trabalhava com mídia e computação. Com 14 anos, ele salvou a empresa de um hacker que tentou roubar a empresa, e ele foi esperto e conseguiu salvar. E o dono da empresa deu 10% para ele. Uau. Né?
Com 15 anos, ele contratou o irmão dele de 12, já para ser o auxiliar dele. Né? E os dois até hoje trabalham nessa área. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Um mora no Texas, tem uma área grande no Texas. E assim... Isso aqui, o Conselho Tutelar já tinha dado em cima, né? Já tinha, trabalho. Travando. E nenhum dos dois, um fez 1 ano de faculdade e o outro nem 1 ano de faculdade, porque a faculdade não tinha nada para ensiná-los. O Entendeu? ambiente já era completamente diferente. Então, aí a terceira filha é uma educadora e a outra é uma pianista. Ó, aprendeu a tocar piano, lendo. Aí grande tinha o feito. piano velho. É um grande feito. Aí um dia minha irmã E chegou... música é matemática. É matemática pura. matemática. Música é matemática. Então, eu acho que, mamãe, se você puder, tira os primeiros 5 anos. Vai ser o diferencial. Depois, você vai ver que seu filho vai andar bem. E deixa o seu filho andar de bicicleta, subir em árvore, cavar na terra. Isso é bom. Não gere um filho do pavor. Né? O medo é um instrumento que eu acho que o inimigo tem usado muito para aterrorizar, e ninguém desenvolve no medo. O medo faz a gente se recolher e a gente se torna defensivo. E defensivo não é bom para o criativo, é o oposto. Né? Ele gera outra parte desenvolve uma outra parte do cérebro e não permite esse engrandecimento da inteligência. E, de novo, falo, inteligência acadêmica, a inteligência científica, linguística e emocional. Por exemplo, hoje eu vejo, eu ainda peguei o finalzinho disso, mas meus amigos que são diretores de colégio dizem, alguns estão entregando. O que mais tem aqui em Manaus é colégio para vender. Não querem mais. Pega. Particular. Cansaram. Não cansaram, porque de pais que levam para a justiça, tentando... Confessionais, escolas confessionais. Sim. Defendendo, porque eles vão lá, se o professor brigar com... Meu irmão largou o colégio, fechou o colégio. Chamar a atenção. Meu irmão fechou um dos melhores colégios de Manaus, o Batista das Américas, fechou, porque, olha, só de uma vez ele tinha 70 casos na justiça. Uau. Um caso. E não estou falando, eu estou falando de pessoas confissionais também. Porque o professor mandou a aluna de 12 anos, aí ela jogou o lixo e jogou no chão. Ela disse, pega o lixo e joga lá na lixeira. Não jogo, não sou empregada de ninguém. Olha só. Aí, então você vai para a diretoria. Ela dizia, eu vou para a diretoria, mas jogar eu não vou. E com isso ela pegou um demérito, ele tinha um sistema de demérito, era uma suspensão, e os pais entraram e foram na justiça. Agora, eu fico imaginando que tipo de filha é essa hoje, né? Cidadão, né? Que tipo de cidadão? Então, os pais não têm que interferir muito, não, só se for muito, muito sério. Gente, os filhos estão brincando lá no playground, e um dá um tapa no outro, deixa eles se resolverem. A não ser que um seja um bullying muito grande e o seu seja muito pequeno, deixa se resolverem. Porque é ali que as crianças aprendem ali aquela questão. Um pula na frente do outro na hora de subir para o escorregador. Se bem que hoje não tem mais escorregador, porque ficou muito perigoso. Só pode descer no escorregador. Estão tudo enferrujado. Eu fui agora recentemente no parque. Não, porque não pode mais, porque senão os pais levam para a justiça, né? Levam para a justiça porque se a criança cair e bater as nádegas no chão, leva para a justiça, quer saber? E só pode descer no escorregador se tiver capacete, joelheira e bota. Então, acabou. É verdade. Entendeu? Eu estava vendo uns desenhos. Olha, tem um livro para qualquer pai que se interessar no que o computador, do que o smartphone está fazendo para os seus filhos, que vai assustar você. Quem vai ter medo agora é você. E vai mudar a sua forma de criar filhos. Leia o livro Geração Ansiosa. Geração Ansiosa. Leia esse livro. É incrível. A informação com estatística do que está acontecendo com os nossos filhos. Pastor Davi, o senhor poderia passar algumas dicas para o papai, para a mamãe que está assistindo agora, como transmitir esses valores, esses princípios de forma amorosa, de uma forma constante,
diante de tantas situações contrárias, Sim. que o senhor, inclusive, citou, como que o pai pode perseverar e tentar, de alguma forma, ajudar a levar toda essa mudança, né? Esse treinamento, esses princípios, esses valores para os filhos? Há anos, Raif, eu falo, faz um tempo que eu não falo isso, e alguém, mês passado, disse, o maior conselho que eu recebi em criar meus filhos foi quando nasceu meu primeiro filho, você foi lá, abençoou e falou essa frase. E eu decidi usar essa frase na minha vida. Crie seus filhos com muito carinho e muita disciplina. E você vai ter um grande filho. Então, o segredo, porque assim, o filho precisa de parâmetros. O livro de Provérbios de Salomão... Eu queria até, desculpa estar interrompendo, pastor, mas eu queria até que o senhor conceituasse essa palavra disciplina. Tá. Porque não é uma palavra que a gente ouve tanto. Não ouve mais hoje. Caiu um pouco no descaso, né? A É. mídia não fala tanto. Essa palavra é muito importante, disciplina, né? Inclusive tem um conceito errado. Disciplina é bater no filho. Eu ia falar outra palavra, mas acho que não deveria. E é isso que o pessoal é. Não, eu vejo, ninguém bate no filho, não pode bater. Então, disciplina é só olhar o sentido da palavra. Disciplina é dar parâmetros para o filho. E disciplina, de vez em quando, contra, inclusive, a nossa lei, o mais sábio de todos, o Salomão, diz que de vez em quando você tem que ter aquele galinho, não é com o tronco da goiabeira, o galinho, né, só o galinho, dá-lhe uma cipoada, ou uma chinelada, mas o chinelo havaiana, aquela de borracha, nunca machucou ninguém. Amortece um pouco. Amortece. E por quê? Só quando é confrontação de rebeldia. Eu não vou, porque o coração da criança, a Bíblia diz, está cheio de leseira, como diz no Amazonas, de estultice. E ele diz assim, só a vara, o galinho tirará. E tem mais. Isso, até os 4 anos. Depois disso, não, o que você não fez, você não fez. Até 5 anos. Claro, não na criança de 1 ano, mas já ali com 2 anos, que a criança, ela desobedece. Né? E a gente tem que ver, olha só. Eu tenho um amigo que eu tenho um pouco de birra, assim, um pouco de chateação com ele, assim. Que ele tinha ele era um bom pai, mas assim, ele via um fio elétrico. Primeiro, não devia ter fio elétrico desse jeito, mas às vezes uma tomada, e via o filho dele com um grampo. Isso aconteceu, o filho dele de 4 anos. Eu falei para ele que ele era doido. E acredito. Aí ele viu que o filho viu aquele buraco e viu e o menino descalço ainda. E viu, aí ele disse, não, filho, não bote isso aí. E aí o filho deu mais um passo. O filho sempre vai fazer assim, principalmente se for homem. Menina, diferente de homem, né, de menino, se você fizer cara feia, ela molesta. Para o homem, desafio, você faz cara feia, agora me desafiou. Né? Porque já tem muita testosterona. Né? E testosterona. Né? Ele vai lá, ele chega mais perto. É verdade, sim. Ele dá mais uma olhadinha, para o pai, para ver se o pai vai. Até onde vai? Até onde vai. Ele está vendo o parâmetro. Esse meu amigo doido, ele deixou o menino botar lá dentro e levar a baita de um choque. Meu Deus. Eu digo, amigo, eu vou te falar a minha filosofia. Eu não deixaria. Eu lhe daria uma palmada na mão, na hora, né? Para ele entender, porque eu não quero que o meu filho aprenda que cair na água sem ninguém perto, e que você não sabe nadar, você pode se afogar. Eu não quero que ele aprenda que é possível se afogar morrendo. Eu quero prevenir isso aí. Então, até dentro dessa disciplina, o uso daquele galinho, na verdade, é amor
porque eu não quero ver meu filho morrer. Entendi. Eu não quero ver meu filho sofrer e sofrer o resto da vida com alguma coisa que poderia ter sido prevenido com uma simples sandalhada, né? Eu vi um caso muito... Zelo, né? Zelo. É zelo. E assim, mas a disciplina é ensino. É o ensino do certo, do errado. E às vezes os pais terminam só punindo o errado, brigando com o errado. Não, você tem que recompensar o certo e repreender o errado. Entendi. E aí você vai criar um grande filho. Raif, olha só, você que está acompanhando o Conversa Direita, nós estamos aqui com um mestre PhD em linguística. A gente precisa fazer muitas perguntas, o tempo é exímio, viu, pastor Davi? Mas, olha, a gente pode fazer um ping-pong aqui e, claro, precisamos de outros podcasts, porque o pastor Davi, para quem o conhece, para quem já assistiu uma palestra do pastor Davi, sabe que ele tem um costume de falar por 4 horas. Eu acompanhei umas palestras, eu levo o meu assento. A oficina do casamento recente. A oficina do casamento, que faz parte do calendário da Nova Igreja Batista, você pode ir com toda a garantia de que você vai sair de lá de uma forma, sabe como? Com um conteúdo edificante, com uma frase, um comentário do pastor Davi. Eu tinha um grande desejo de te falar isso. Algo prático para o dia a dia. Eu tinha grande desejo de falar isso para o pastor Davi. Né? A gente vai lá, assiste, sai com uma... E é uma das marcas registradas do pastor Davi. E outra o evangelho chinelo, né? O prático. Recentemente, sabe, eu preciso falar, o tempo é curto para a gente com o pastor Davi, mas eu preciso falar de uma coisa. A guerra na faixa de Gaza, a Israel, o Irã, e ele faz uma análise baseada ali, no livro da vida, sabe? Aquilo é muito significativo, é política. E contemporâneo, contemporâneo, é de hoje, né? Porque é isso que fascina. Eu tinha esse desejo de te falar, sabe? Obrigado, eu aproveitei, Jackson. inclusive, não estava nem no roteiro aqui, nós temos muitas perguntas, a gente pode fazer um ping-pong aqui agora para a gente fazer essa conclusão, Tá. O Raif pode fazer, mas eu quero deixar logo aqui a vontade de tê-lo novamente aqui conosco. Nós vamos sim. É possível. Nós vamos sim. De certeza. Pastor Davi, nós temos aqueles hábitos tradicionais do pai comer ali com o filho, de fazer refeições, de aquele momento de lazer, de comer juntos, oração em família. Qual o valor disso e como que pode ser resgatado isso? Olha, valores são passados de pai para filho através da comunicação do tempo junto. Não tem outra forma. Então, uma das coisas que minha mãe fez, e hoje eu entendo, que ela era incrivelmente sábia. Que bom. Isso vinha dela. Não havia... Se você quisesse levar uma bronca mesmo, é não aparecer na hora da refeição. Seja almoço, seja janta. A família tinha que estar junto. Porque na hora da janta, não tinha TV ligado, não tinha rádio, e no caso de hoje, não deve ter celular. Isso. Era conversa. Olha, eu vou te contar uma história bem rápida. Meu tio foi um dos inventores da televisão colorida, da GE. Olha aí. General Electric. General Electric. Olha aí. Era um baita de um engenheiro, lá nos Estados Unidos, né? Aí a gente foi passar um ano de férias lá, que meu pai queria que a gente aprendesse bem o inglês, etc. E esse meu tio, né? Vendo que ele vinha do Amazonas, não tinha nem TV aqui na época, né? Porque a TV só veio em 67, a gente não tinha nem TV. Por aí. Então ele ficou com pena desses filhos que não tinham. Eu já tinha 12 anos, não tinha TV na minha vida, como é que esse menino vive? Aí ele disse, meu pai, seu John, eu ganhei 2 televisões como parte do prêmio de eu ter desenvolvido um dos tubos importantes para o colorido, né? TV colorida, e eu quero dar uma TV para você. E eu estava do lado do meu pai, quando ele ofereceu. Cara, eu achava que eu já estava com o pé no céu, né? Porque só o pessoal rico naquela época tinha uma TV colorida, tudo era colorido. Aí, cara, eu já tremendo e aí o meu pai fala assim,
poxa, o nome dele era Wick. Ele dizia, olha, eu agradeço demais, poxa, você é um cunhado fantástico, mas eu não vou aceitar. Digo, meu pai endoidou. Aí quando meu tio foi embora, meu pai, como é que você faz isso? Como é que você não quer? Disse, filho, você vale muito mais para mim, para poder conversar e rir, jogar. Sábio, né? sábio. Do que assistir televisão. Porque, meu filho, eu gosto de televisão. E se tiver televisão, eu vou deixar de conversar com você. E eu quero conversar com você. Você é o amor da minha vida. Cara, aí eu ia argumentar o quê? Né? Pai, mas tem, podia fazer um... Ei, olha só, se o senhor permitir, nós vamos ter Davi Hatcher parte 2. Então vamos fazer 3, 4, vamos fazer dependendo da sua agenda. Né? A gente vai falar sobre casamento. Casamento. Nós Porque, vamos fazer olha, isso. casamento, eu acho muito bom, viu, pastor Davi? Eu acho que o senhor deveria ser o nosso colunista aqui do Conversa Direita, porque é muito conteúdo, sabe? É muita coisa. É muita coisa. Você sabe que antigamente entendeu? eu fazia oficina? Sim. Eram 12 horas de palestra. Eu lembro. Eram 2 dias. Eram 2 dias. Mas aí, com a correria das pessoas, a gente descobriu que a gente dando um dia com 6 horas, Sim. a gente atinge mais pessoas e que então vale a pena. Aí começamos também a fazer aquelas reuniões mensais, onde a gente continua a falar. Encontros o encontro de casal. Onde a gente continua o assunto de casamento e criação de filhos. Fragmenta, né? E fragmentamos mais. Exato. E ficou, eu acho assim... É eficaz. Eu dinâmico, gosto, né? Eu gosto. Ficou bom. Eu gosto. Não, eu vou voltar aqui. Eu estou me metendo aqui no dono do Conversa Direita, do podcast, porque é muito bom. Eu amei a conversa. A gente precisa... Fluiu rápido, né? A gente só riscou o primeiro item. É o primeiro item. Mas olha, você que está nos assistindo agora, é importante você visitar a NIB, sabe? Tem o Nova Teams, tem uma programação, tem um com Deus, né? Que é um trabalho fantástico de estudo. Rapaz, o Palavra Fest faz com que você mergulhe ali na Bíblia. Eu acho tudo isso de uma forma Sem muito contar o significativa. Nova Kids, né? O trabalho que Nova tem Kids com criança. trabalha, fantástico ali. Quando desenvolvemos o trabalho, nós queremos sim dar o conteúdo bíblico, né? Isso. Essa parte espiritual para a criança, mas nós queremos também desenvolver o intelecto dela. Isso. Então, numa prática da vida, né? E por isso tem uma parte, são 2 horas o programa dia de domingo para as crianças. Pronto. E muito eficiente. Incrível, incrível. Raif, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu que só tenho que agradecer, espero que você possa ter gostado do Conversa Direita com o pastor Davi, com o Jackson Nascimento. A gente volta, se Deus quiser, em breve. Obrigado, pastor Davi Hatcher. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, Jacques. Deus lhe abençoe, Raif. Amém, obrigado pastor, pela obrigado. oportunidade. Olha, e até a próxima com Conversa Direita.